Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. A gente está aqui no hall de entrada da casa porque logo mais vai iniciar uma programação super especial. O que é que vai acontecer? A gente vai ter a exibição de um documentário que foi produzido aqui pela TV Assembleia, que é intitulado de Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história. São histórias de mães, de alunos lá da Escola São José, né? Então a gente está aqui no hall, aqui a gente tem algumas cartas que foram preparadas pelos próprios alunos que contam um pouco das histórias das mães deles, né? Esse foi um projeto que foi idealizado, que começou ainda em sala de aula com uma professora de história, como parte de uma comemoração de aniversário da escola que completa aí 100 anos. A gente sabe que é uma das instituições de ensino mais antigas aqui do nosso estado e também uma das mais tradicionais e que milhares de roraimenses já passaram por lá, já estudaram por lá. E a exibição desse documentário inicia logo mais às 4h30 aqui no plenário Noêmia Bastos Amazonas e posteriormente o documentário vai estar disponível aí para toda a população acompanhar e logo mais a gente volta com outras informações. O projeto ele foi pensado justamente porque nós temos normalmente os livros de história contando a história do homem branco, europeu, e a gente queria trazer um pouco mais de visibilidade para as mulheres que estão atuando na história. Então, contar a história das famílias, especialmente das mulheres, é muito importante dentro desse processo histórico que nós estamos vivendo nesse momento. Então, os alunos, né, e as alunas tiveram a oportunidade de contar aí as histórias das suas mães, tias, avós e bisavós. Além do documentário, a gente comentou ainda mais cedo que vai ter um e-book, né, com todas essas histórias que foram elaboradas aí pelos próprios alunos, com entrevistas. Como é que foi todo esse processo para eles? Então, esse processo ele inicia em março de 2023, ele foi lançado no dia 8 de março, aí uma data simbólica, Dia Internacional da Mulher, e nós temos aí várias etapas que foram concluídas na semana passada. Então, nós tivemos a escrita de cartas, nós tivemos as entrevistas, a escrita do texto para o e-book e finalizamos com a exposição que está ali fora, né, no nosso hall de entrada. E é importante que as pessoas assim acessem o e-book porque todas as ilustrações e textos foram escritos pelos próprios alunos. Então nós tentamos manter a originalidade do que eles escreveram, do que eles produziram. Então ali eles estão contando as histórias das suas famílias, as vidas das suas famílias. Maravilha, só lembrando que 100 anos de história. E logo mais acontece aí o lançamento oficial desse documentário que foi produzido aqui também pela TV Assembleia, que é uma parceira nesse projeto. Outras informações a gente volta direto aqui do plenário Noêmia Bastos Amazonas. Continue ligado aqui na nossa programação. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. A partir de agora, acontece o lançamento aqui no plenário Noêmia Bastos Amazonas do documentário Mulheres que Fazem História, mas não estão no livro de história. Acompanhe agora. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta sessão especial avant-première do documentário Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história. As vozes femininas na comunidade da Escola Estadual São José e também o lançamento do e-book. Uma realização da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, SED. O documentário tem como objetivo registrar e dar visibilidade às histórias de mulheres anônimas e de grande importância para a construção da sociedade roraimense. Convidamos a compor a mesa de autoridades o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio. Vamos recebê-lo. A secretária adjunta de Gestão de Educação Básica, Adelaide Pereira Mota Bezerra, neste ato representando o secretário de Estado da Educação, professor Raimundo Nonato Mesquita, e também o governador do Estado, Antônio Denário. O reitor da Universidade Federal de Roraima, professor Dr. Geraldo Ticianelli. A professora doutora da Universidade Federal de Roraima, Luzinete Rodrigues Martins.
Professora Ana Paula Santos Bezerra, gestora da Escola Estadual São José. Professora Stephanie Muniz, coordenadora e orientadora do projeto. E convidamos também a Superintendente de Comunicação da Assembleia Legislativa, a jornalista Sônia Nunes. Anunciamos a palavra do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio. Vindo ao Poder Legislativo, é uma satisfação recebê-los todos aqui, nessa tarde de quinta-feira, nessa sessão especial que está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, cumprimentar a professora Adelaide, nesse ato representando o secretário de Educação, professor Raimundo Nonato, e também o governador Antônio Denaro. Obrigado pela presença, professora. Professor e doutor Geraldo, reitor da Universidade Federal de Roraima. Obrigado por mais uma vez estar, professor Geraldo, sempre nos prestigiando. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Professora Luzinete Rodrigues, aqui, da Universidade Federal de Roraima. Professora Ana Paula, a gestora da escola. Obrigado, parabéns. Que desafio, né? Administrar uma escola. A Soninha, aqui presente, a superintendente de comunicação. Obrigado, Soninha, por tudo. E a professora da universidade? A Stephanie Muniz, coordenadora. Obrigado, parabéns pela iniciativa, Stephanie. Em nome da Beatriz de Souza e da Karina, aqui presente, cumprimentar todos os alunos aqui presentes, e todos os professores e ex-alunos da Escola São José, sejam todos bem-vindos. Agradecer também toda a nossa equipe de comunicação aqui presente, nosso cerimonial, e dar mais uma a todos vocês as boas-vindas. Eu não sei se, Silvia, nesse momento que eu faço a minha fala, ou eu faço apenas a abertura. Me oriente aí, por gentileza. Ah, tá. Senhoras, senhores, professores, alunos, nós temos aqui na Assembleia Legislativa a nossa TV Assembleia, uma vasta programação que transmite, professor Geraldo, o dia a dia do Poder Legislativo. Isso faz com que o Poder Legislativo seja o poder, dentre os demais poderes, até pela sua essência, é o poder que representa o povo, é o poder que tem que estar com as portas abertas. Nós temos uma necessidade maior de se comunicar com a nossa gente, com o nosso povo. Daí, essa ferramenta que é a TV Assembleia, que nenhum outro poder tem, mas ela é essencial para demonstrar a nossa transparência, as discussões. E aí temos a Rádio Assembleia, temos as redes sociais, e além de transmitir, de tornar
transparente, nossas discussões, os debates, as aprovações das leis, o dia a dia do parlamentar, nós temos uma preocupação muito grande. E aí foi, em especial com a equipe liderada pela Soninha, que é nós resgatar a história de Roraima, das personalidades, a história dos nossos municípios, das nossas lideranças, do campo, da cidade, das comunidades indígenas. E eu sempre fomentei e recebi as demandas apresentadas pela sociedade, pelos jornalistas, pelos professores, e tenho dado total apoio à nossa equipe da TV Assembleia a registrar e resgatar um pouco da nossa história. E fizemos isso até numa recente reformulação, professor, da nossa estrutura da Casa, do Poder Legislativo, criamos o nosso acervo, resgatando a história. Quem adentra ali, vai no hall, tem a Galeria Lilás, e está lá todo o histórico das deputadas que passaram nessa casa, até como uma forma de incentivar a participação da mulher na política roraimense. E está lá os projetos, tem um QR Codezinho quando você acessa. E nessas discussões nós já fizemos várias ações, vários documentários. Fizemos recentes, né, da Vila do INCRA, né, a Vila do INCRA, que é hoje Rorainópolis. E quem não assistiu, procura assistir. Como é linda a história daquele município, como surgiu, a dificuldade, os pioneiros, né? E até um dos pioneiros, o seu Chico Reis, faleceu recentemente, não sei se alguém conhece. Tive a oportunidade de gravar, de filmá-lo, de dar entrevista, mostrar como se deu aquele município. E no caso, né, desse documentário apresentado hoje, as mulheres que faz história, foi uma demanda apresentada pela Soninha, numa conversa, num bate-papo, né, por que não nós resgatar a história da escola, vai completar 100 anos, e o dia a dia, a vida das pessoas que não estão num livro, não estão mas faz toda uma diferença nas vidas. E a história, eu assisti um pouco, né, da Solange e da Maria Bethânia, é a história de muitas mulheres nesse Brasil, em nossa Roraima. Mulheres comprometidas com suas famílias, com a educação dos seus filhos, com seu casamento, com o bem-estar da sua família. E tive uma felicidade, né, de reunir essas informações sobre a coordenação da professora Stephanie da universidade. Está de parabéns pela iniciativa. E logo, logo, vocês vão ver um excelente documentário. Soninha, parabéns pela iniciativa, né, com toda a sua equipe que estiver em campo. Parabéns, professor Geraldo, por essa parceria com a Assembleia, através da professora Stephanie, e todos, né, envolvidos, a gestora da escola, né, que abriu a porta das escolas para receber a equipe da TV Assembleia, com a universidade. Obrigado, Secretaria de Educação, professora Adelaide. Leva o nosso agradecimento ao professor Nonato e ao governador Antônio Denário. E dizer da nossa felicidade em poder entregar, né, não só deixar registrado de maneira permanente a história dessas mulheres que logo seguidas terão a oportunidade de relatar a sua experiência de vida através das suas filhas que relataram, né, a dificuldade e as superações. Isso demonstra que a educação é a base de tudo. Isso nos dá maior responsabilidade. Professor Geraldo, secretário de Educação aqui presente. Isso é importante para o Poder Legislativo saber e sentir o sentimento das pessoas. E nós que, a cada ano, estamos nesse momento aqui discutindo a lei orçamentária e temos o dever de discutir quais as prioridades, né, para o Estado. Ontem, professora Adelaide,
uma história tão bonita quanto a da Solange e a da Maria. Recebemos ontem aqui um grupo de alunos do EJA. Senhora com 60 anos, fazendo a 7ª série, com caderno de dever de casa debaixo do braço, vindo aqui conversar com a gente, pedindo apoio. E o que ela pediu? Abrir mais salas de aulas, professora Adelaide, para o EJA, pediu que a gente regulamentasse uma lei criando um valezinho, um vale transporte, para aquelas famílias carentes que não têm condições de bancar o transporte, que vive de um salário, 2 salários, e tem que tirar um percentual do seu salário para pagar o ônibus para ir para a escola. E ela dizendo aqui, assistiu, acho que saiu saiu na Folha, saiu no G1, e ela disse, eu vou passar no vestibular. Ainda disse mais, professor. Ela disse mais, entendeu? Vou fazer antropologia e é na Federal. Eu vou lhe mandar. Então, foi muito gratificante, né? A gente está fechando a semana, né, realizada. 2 ações importantes voltadas para a educação, professora Adelaide, foi receber, né, esse grupo de senhoras e senhores ontem aqui, buscando fortalecer o EJA, e hoje também esse documentário, né, construído em parcerias com a TV Assembleia, onde relata a história da Solange e da Maria, que é a história de muitos de vocês aqui. Assim como também é a história da minha mãe, né, que criou uma quebradeira de coco, que criou todos os seus filhos e oportunizou que nós pudéssemos, né, ter sucesso na vida. Então, completamente os rumos diferentes, o dia a dia, mas o resultado é o mesmo, né, que é valorizar a educação, o diálogo com a família, o amor pelos filhos e, acima de tudo, uma história de superação. Parabéns a todos os envolvidos nessa linda história que logo, logo será apresentada a todos vocês, que todos os aqui presentes se sentirão representados nesse documentário. Obrigado. Quero, nesse momento, franquear a palavra à professora Adelaide, nesse ato representando o professor Raimundo Nonato e também o governador do Estado, Antônio Denara. Por gentileza, está facultada a palavra à senhora. Só ligar o microfone, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio, cumprimentar o professor Dr. Geraldo Ticianelli, reitor da Universidade Federal de Roraima, cumprimentar a professora doutora da Universidade Federal de Roraima, Luzinete Martins, a nossa gestora da Escola São José, professora Ana Paula, a nossa professora ilustre, hoje homenageada, e orientadora, mulheres que fazem histórias, mas não estão nos livros de história. Cumprimentar a jornalista Sônia Nunes, superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa. Cumprimentar nossos gestores que aqui fazem presentes também. Cumprimentar nossos alunos da Escola São José. Cumprimentar a comunidade que também é homenageada nesse momento, todos os participantes, a todas as mulheres participantes. Dizer que hoje eu estou aqui representando o governo do Estado, na pessoa do nosso governador Antônio Denário, e o secretário de Educação, na pessoa do professor Nonato, que todos vocês conhecem, que é um parceiro. Dizer que não estão presentes, mas que mandaram os seus abraços, seus agradecimentos. Dizer que, embora não estejam presentes, mas que eles têm esse mesmo pensamento
como aqui colocou o nosso presidente da Assembleia, é o caminho, é o que edifica, é o que nos torna próspero, é o que promove o progresso. Agradecer ao presidente da Assembleia por ter recebido esse projeto e promover todo esse trabalho realizado junto à Superintendência de Comunicação. Obrigada, presidente. A gente entende que o Poder Legislativo é esse parceiro em todas essas causas da Assembleia da Educação no nosso Estado. Vou levar as suas recomendações ao nosso secretário Nonato, como bem o senhor colocou, temos que valorizar todo aquele que quer estudar. Nós também vimos de família humilde, 9 filhos, todos, graças a Deus. Essa formação se deveu muito à história de nossos pais, que são muito humildes, mas que nos ensinaram que o estudo é fundamental. Daí a importância na educação da participação da comunidade, dos pais, junto com a direção da escola, porque as histórias dos senhores de luta nos fazem também trabalhar desse outro lado e entender e colocar para todos os nossos alunos e os filhos a importância da valorização da educação, os esforços feitos pelas mães, pelos pais, a importância da família. E como bem aqui fez a professora Stefani, que veio desenvolvendo esse projeto com apoio da Universidade Federal. Professora, é um projeto belíssimo, é um projeto onde a gente consegue vislumbrar a importância dessas mulheres, da comunidade, por trás da história que a gente conta. Como diz o seu projeto, mulheres que fazem histórias, mas não estão nos livros de histórias, mas que têm a mesma importância ou até maior ainda do que a história que nós contamos. Porque esse é o dia a dia, essa é a nossa história diária. Relatamos o que vivemos. Então, eu acredito que esse livro, esse e-book feito pela senhora em parceria com os nossos alunos da Escola São José, é belíssimo, é grandioso, é muito importante, porque relata a vida de cada um que vive próximo ali das nossas escolas, da nossa escola especificamente ali do São José. Obrigada pela brilhante iniciativa, obrigada pelo brilhante trabalho. Da mesma forma ao presidente da Assembleia, obrigada por ser sensível, a Assembleia é um poder sensível às causas justas. Então, mais uma vez, recebam os nossos agradecimentos, presidente, a todos aqui presentes. Dizer para vocês que esse projeto ele é feito em várias mãos, né? E então todo aquele que esteve envolvido de alguma forma para que hoje tenha esse projeto, esse e-book feito e que a Assembleia realizou todo esse comentário, parabéns. Como disse aqui o nosso presidente, todos estão de parabéns e nós nos sentimos muito gratificadas. A Secretaria de Educação, mais uma vez, agradece o empenho, a colaboração, o envolvimento de gestores, professores, alunos e toda a comunidade escolar. Muito obrigada. Recebo mais uma vez os agradecimentos, o carinho e o abraço do nosso governador do Estado, Antônio Denário, e do nosso secretário Nonato. Muito obrigada. Obrigado, professora Adelaide. Sabemos que podemos contar com a senhora, com o secretário Nonato, com o governador Antônio Denário, nessa e tantas outras iniciativas necessárias. É grande o desafio de levar a educação no estado de Roraima, em especial com nossas dificuldades. Aqui na capital, a gente já sabemos a dificuldade, imagina no interior do estado, nas vicinais, imagina nas comunidades. Temos escolas estaduais que só vai de avião, outras só de barcos. Não é isso? Verdade, presidente, verdade.
Quero, nesse momento, registrar e agradecer a presença do professor, aliás, prefeito. É só professor? Então, pronto. Está em casa. Professor e prefeito. É professor, está emprestado como prefeito, André Castro, lá do município do Cantar. Seja bem-vindo, André, a esta casa, a presença do superintendente de programas especiais, professor Pablo Sesta, professor também, professor de religião, Pablo? Religião, da Escola Camilo Dias. Quero, nesse momento, franquear a palavra ao também professor Geraldo Tiassanelli, reitor da nossa Universidade Federal de Roraima. Boa tarde. Quero iniciar cumprimentando o presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio, mas em seu nome, cumprimentar todos que compõem essa mesa e em nome da professora Stephanie, que é a articuladora e coordenadora do projeto, quero cumprimentar a todos. Cumprimentar as professoras que estão presentes. A Unesco tem uma premissa que fala que uma instituição de ensino que não muda a realidade social na qual ela está inserida não tem motivo da sua existência. Ensinar bem, ensinar com excelência, formar um cidadão é a nossa missão. Mas mudar a realidade na qual nós estamos inseridos é uma obrigação da nossa carreira, da nossa formação, para que nós possamos transformar a sociedade. E eu fiz questão de estar aqui hoje por dois motivos. Primeiro, para estimular, valorizar o trabalho dos professores e estudantes que fazem parte do nosso programa de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, porque a docência precisa ser valorizada. Eu estava conversando agora há pouco, precisamos fortalecer nossas licenciaturas, precisamos fortalecer a formação pedagógica, precisamos formar novos professores e professoras. E outro motivo que, quando eu recebi o convite, desmarquei toda a minha agenda, foi o tema do e-book. Mulheres que fazem história e não estão no livro de história. Eu perdi minha mãe recentemente, professora da zona rural, e só depois que eu a perdi que eu pude relembrar quantas histórias bonitas e quanto aprendizado eu tive com ela. E talvez por isso que me levou a ser professor. E eu até sempre parabenizo a presidência dessa casa, porque nós somos o único estado do Brasil, isso é importante ser registrado, que tem uma lei que criou a carreira da licenciatura em Educação do Campo. Nenhum outro estado do país conseguiu se organizar, regulamentar essa licenciatura. Então, nós temos que nos unir para fazer novos projetos, valorizar novos projetos que fomentem a docência, que fomentem as licenciaturas, que fomentem a formação pedagógica. Então, só quero parabenizar todos os gestores que organizaram esse belíssimo e-book, esse belíssimo projeto. Obrigado pela oportunidade e parabéns a todos. Obrigado, professor Geraldo. Um prazer mais uma vez. Quero franquear a palavra nesse momento à professora Luzinete Rodrigues, orientadora do projeto. Por gentileza, professora. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o deputado, o presidente da Casa, Sampaio, Soldado Sampaio, o reitor da Universidade Federal de Roraima, em nome de quem eu represento, eu cumprimento os professores da Universidade Federal, em especial a professora Marcela, que é a coordenadora do PIBID História. Também, em nome do senhor, desculpe, o reitor, eu quero cumprimentar os nossos alunos, os alunos pibidianos que fizeram esse projeto, né?
Gostaria de cumprimentar a professora Adelaide, em nome de quem eu cumprimento todo o pessoal da Secretaria de Educação, os gestores escolares, né, colegas que eu conheço aqui, também professores que estão presentes e que realmente fazem o trabalho da educação, né? A educação básica é o nosso foco. Então, a universidade, a licenciatura existe para fortalecer a educação básica. Gostaria de cumprimentar de um modo especial a professora Stephanie, que aceitou o desafio de se juntar a nós da universidade, se juntar à professora Marcela para fazer esse trabalho de integração universidade, escola, comunidade. É isso que a gente vai ver hoje, né? Então, gostaria de cumprimentar os demais presentes e dizer que esse momento é muito importante por conta dessa integração que a gente vê, universidade, educação básica e comunidade, e que o PIBID é esse espaço de formação complementar. O PIBID é um programa de fomento à formação inicial do magistério, que dá bolsas, permite que os estudantes se insiram na educação básica o mais cedo possível. Então, nossos alunos que estão fazendo licenciatura, eles vão para a escola né? Eles já vão de cara, já chegam, já vão saber o que é ser professor. Então, nesse sentido, o PIBID é um programa que ajuda muito na construção dessa identidade docente. E é um programa que tem espaço para esse tipo de projeto, porque, às vezes, os cursos de licenciatura, eles já têm as suas demandas, né? São muitas questões a serem discutidas. A gente precisa de outros espaços formativos. O PIBID é esse outro espaço formativo. Então, é nele que a gente tem essa possibilidade de analisar demandas atuais para a educação e de, principalmente, pensar numa formação mais consolidada. Então, ele visa fomentar a formação inicial de professores, trabalhando com o fim de melhorar a qualidade da educação básica. Então, nesse momento, eu acredito que é importante dizer que essa articulação ela acontece através desse programa da CAPES, né? A CAPES financia esse programa, mas, nesse momento, o protagonismo está na escola, né? A professora Stephanie, juntamente com a coordenadora do projeto, a professora Marcela, os alunos da licenciatura em História, o gestor da escola e os alunos da escola São José, que fizeram esse projeto. Então, são eles que merecem todo o louvor nesse momento, e nós queremos apenas registrar que por ter essa característica, ele faz questão de dizer isso e dar todo o apoio para que a escola cheguem à comunidade. Nós temos hoje no PIBID 50% dos cursos de licenciatura participando do projeto. Somos 22 licenciaturas, 11 participam do projeto. Então, não é só história. Aqui nós temos uma amostra do que nós temos feito em relação ao PIBID. São trabalhos interessantíssimos que reforçam o nosso compromisso, o compromisso do MEC, da CAPES, com a educação básica, o compromisso da universidade, né, através da seleção e de toda a criação de projetos específicos para atender às exigências legais do programa, mas, principalmente, para atender a melhoria da qualidade dos nossos cursos de licenciatura. Então, o PIBID é esse espaço complementar que visa essa melhoria da qualidade. Nós só estamos com 50% dos cursos. Queremos avançar, queremos que todos os cursos participem do PIBID. Que o PIBID seja um programa
seja uma política da universidade de fortalecimento da educação básica, porque não é só fortalecimento da licenciatura, é fortalecimento da educação básica, que ele chega exatamente lá na sala de aula, né? Os nossos alunos ficam 18 meses, os nossos acadêmicos ficam 18 meses trabalhando o PIBID junto com a professora, conhecendo a realidade da escola, né, sabendo da complexidade que é o fazer docente e, principalmente, criando estratégias para minimizar os problemas e elevar a qualidade de ensino. Esse é o objetivo do PIBID. Então, hoje, nós da universidade nos sentimos gratificados por essa ação, né? Quero agradecer imensamente a professora Marcela e a professora Stephanie por ter nos ajudado a construir esse trabalho tão interessante. Muito obrigada. Parabéns, iniciativa. O próximo a fazer uso da palavra é a professora Stefane, mas eu vou pedir permissão, queria franquear a palavra à nossa superintendente de comunicação, a Soninha. Fazer uso da fala, Soninha. Apresentar pelo menos nosso documentário. Faça comercial do nosso documentário, especial aos nossos professores, para que possa ter conhecimento da quantidade de documentários que nós temos aqui, documentários interessantes, que vale a pena, sim, ser assistida. Ô, Soninha. Boa tarde a todos e a todas. Eu não estava esperando esse momento de fala, mas antes de apresentar o documentário, eu só queria fazer um agradecimento especial por este momento. Tudo começou com a professora Vivian, que é nossa servidora da casa, presidente. Ela é nossa revisora concursada, mas também é professora do Estado. E aí ela veio aqui com a professora Stephanie pedir apoio da Assembleia Legislativa para desenvolver, para apresentar, na verdade, o e-book. E aí foi o momento que a gente viu a grandeza desse projeto e decidimos fazer o documentário. Mas também passou pelas mãos do presidente Soldado Sampaio, que é o presidente da mesa, que coordena todo o trabalho da casa, e de cara ele falou: pode tocar esse projeto, porque a TV Assembleia ela não está aqui só para dar transparência às ações do parlamento, mas também para servir a comunidade. E vocês, eu tenho certeza, vocês vão se emocionar com o documentário. E aí eu gostaria rapidinho, presidente, sei que está... Só citar o nome da nossa equipe, eu acho que a gente precisa falar da equipe que está há 5 meses coordenando essa produção. Cadê a Júlia? Quem puder ficar de pé, a Júlia Matos. Ô, Júlia. A nossa diretora da TV, a Camila Dalaiol, já está emocionada desde sempre. Na produção, a Priscila Araújo, a Camila, a própria professora Stephanie ajudou na produção, o Jorge Luiz, na imagem, o Emaxson e o Claudinei Sampaio, no drone, o Halisson, no apoio técnico, o Halisson e o Josué, edição, o Eduardo Maduro e Fred, o nosso editor-chefe da TV, Johan Barbosa, Camila de novo na revisão, o nosso diretor de programação, Bruno Almeida, e eu estou superintendente de comunicação, e aí com toda essa equipe está há 5 meses, acordando de madrugada, acompanhando os relatos, chorando, se emocionando para levar para a população do nosso estado histórias que realmente vão inspirar alunos, professores e gestores e que vai servir de exemplo para a nossa sociedade. A Camila vai mostrar para a gente os documentários, um pouco dos documentários que a TV Assembleia apresentou. Pode mostrar na tela? São documentários que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Quem acessar pelo celular, no QR Code, já vai direto no documentário. Tá? Inclusive, nós estamos servindo de pesquisa, viu, professor, reitor, da universidade. Os nossos documentários já foram alvo de artigo científico. Tá? Então, assim, nos orgulha muito saber que a produção de uma TV legislativa de caráter público também está servindo de referência para a pesquisa acadêmica. Tá? Inclusive, artigos publicados na revista Turá. E fico muito feliz, né? Esse é o resultado do nosso trabalho.
E esse material que a gente está passando aqui é fruto dessa biblioteca digital que foi desenvolvido pela nossa diretoria de Relações Institucionais, comandada pela jornalista Adriana Cruz, a Vanessa Brito, Gabriela Vital, nosso querido Jajá, Abraão e o Davi. Eles produziram, coordenaram esse trabalho, que é a Biblioteca Digital, está disponível para vocês. É a única Assembleia Legislativa de Roraima que tem uma biblioteca digital com todo o material disponível na internet. Então, o cidadão pode ver na palma da mão todo esse material produzido. É isso, muito obrigada. Obrigado, Soninha. Vai estar disponível, quem quiser depois acessar. Além da internet, temos um catálogozinho com todos os documentários. Tem documentário muito interessante. Aliás, todos são interessantes, mas tem dele que se supera. Quero franquear a palavra à nossa gestora da escola. Não estava... Deixar sua mensagem falar da nossa escola. A escola que logo, logo estará comemorando os 100 anos. A Escola São José. Com a palavra, a professora Ana Paula. Professora, antes da senhora falar, não sei qual é a sua experiência enquanto gestora, mas não sei se alguém aprontou o que eu aprontei uma vez com a gestora de uma escola, Soninha. Fundamos um grêmio chamado Grêmio Estudantil João do Vale, e lá formamos, a professora, a rádio escolar Carcará. Era no pátio da escola, uma caixa de som, uma cabine de papelão, e conseguimos convencer a diretora a colocar essa rádio. E, entre outras mensagens, era o aluno querendo paquerar uma aluna, aquela coisa toda, um recado. Essa era uma diversão, essa rádio. Tínhamos também um cursinho. Na época, na minha cidade, não tinha cidade pequena, no interior não tinha cursinho. E tinha um programa chamado Vestibulando na TV Cultura, que dava aula, e a gente comprou aquelas fitas cassete e reprisava elas lá numa sala, para os alunos que iam fazer vestibular em São Luís do Maranhão. E a rádio estava mil maravilha. A própria diretora, na época, se aproveitava para mandar uma mensagem. E um dia, sexta-feira, eu estava no segundo ano científico, na época era científico que chamava, e deixamos a rádio, terminou o recreio, que chamava, deixamos a rádio, fechamos um pouquinho antes, e lá um colega meu, até hoje não descobri quem foi, pegou a rádio e colocou aquela vinheta do plantão da Globo. Tocou aquela vinheta. A diretora acaba de anunciar que não terá o quarto e o quinto horário. Imagina o que é 1000 alunos saindo, igual um bando de alunos saindo. Foi a última vez que a rádio funcionou, foi esse dia. E na segunda-feira a diretora fechou a nossa rádio Carcará. Tá? Não deixe não, se alguém pedir colocar uma rádio lá, experiência própria não dá certo não. Professora, por gentileza, com a palavra, a professora Ana Paula, gestora da Escola São José. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em nome do presidente da Assembleia, Soldado Sampaio, agradeço o convite e cumprimento também a todos aqui presentes, à mesa, e a todos os convidados, principalmente dos alunos e suas famílias. Com relação à questão de como a gente lidar com certas situações, conforme o soldado Sampaio, desculpe, o deputado soldado Sampaio, colocou esse pequeno relato, Isso aí são histórias que nos acompanham no dia a dia, de todo o nosso convívio escolar. Então, são ideias, porque eles são assim um poço de ideias para algumas situações. Então, no caso, como a Rádio Carcará,
dita por ele, criada por eles, teve também o seu momento na história, né? E marcou a vida dele enquanto estudante, né? Na qual é importantíssimo essas situações, né? Tanto a própria brincadeira, né, ao fato de o aluno participar, porque ali ele está sendo um coadjuvante, como um mentor, né, de uma ideia de colocar uma rádio no intervalo para ter um momento de socialização junto aos outros colegas, né? E isso faz que a gente retrate bem o papel da sociedade, né? Hoje, marcante, principalmente pelo público que nós temos atualmente na escola, né, de imigrantes venezuelanos. Todas as escolas do Estado, né, estão atendendo a essa demanda e que também faz com que eles se sintam ali, né, queridos, e conquistem também um espaço junto aos outros, né? Então, em referência a essa questão, é muito importante, né, qualquer atividade desenvolvida, apesar das brincadeiras, é claro que vai a oportunidade, né, dar. Então, né, agora voltando ao nosso trabalho, ao projeto da professora Stephanie, que hoje está aqui em grande momento, porque é um momento especialíssimo para ela, né? Eu estou na gestão da Escola São José há pouco tempo, né? Então, eu queria também salientar e pedir que uma salva de palmas à professora Jeane Lima, à professora Odete. Por favor, professoras, podem se levantarem, por gentileza, tá? E eu agradeço, em nome de vocês, em nome da Escola São José, todo o trabalho que vocês tiveram, junto com a professora Stephanie, junto com os alunos do PIBID, juntos com a orientadora, a professora Marcela, nesse trabalho envolvente. Porque só o tema desse trabalho, ele já nos chama a atenção, né? Mulheres que fazem história, mas que não estão nos livros de história. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo, porque traz a realidade do aluno, o cotidiano dele, fora da escola, e que nós passamos a absorver isso aí, e o respeito que ele tem pelo trabalho que sua mãe, seu pai, e salientar também que muitas mulheres são mães e pais, né, de alunos que carregam consigo aquela responsabilidade de educar seu filho, de colocar a confiança dele em nossas escolas estaduais, aonde nós estamos ali com um trabalho que vai fazer parte da vida dele e que vai orientar, principalmente, o seu caminho, né, no decorrer de sua vida. Nós traçamos aquele perfil do ensino básico, porque esse aluno ele já vem, né, do município e ele vai seguindo os passos ali no Fundamental 2, aonde é uma janela de expectativas. Nós sabemos, os gestores que estão aqui presentes, sabem dessa realidade, e quando eles chegam nas escolas, é assim, tudo é uma novidade, né? Porque eles vêm de 1 ou 2 professores e passa a ter mais professores, mais pessoas diante deles ali, com outras disciplinas, e que vão fazer parte, a partir dali, do seu crescimento pessoal, né, e de sua humanização. Porque nós devemos sempre, né, pensar nessa humanização na qual
eu coloco assim, como um ponto forte, a convivência que nós temos com a comunidade, né, em geral. Hoje, a Escola São José, ela absorve alunos de todos os bairros, né? Antes, nossa escola, como ela é central, estudavam grande parte os alunos que moram, né? E que hoje já estão em fase adulta, aqui no centro da cidade. Mas hoje não, nossa realidade é todos os bairros da cidade de Boa Vista. Então, para eles, né, que estão ali conosco e que, através de projetos, né, eu quero aqui também agradecer ao reitor da universidade pela essa participação que o PIBID tem através, né, do governo federal, esse momento que coloca os professores que estão, os alunos que ainda estão em fase de aprimoramento na universidade, dentro da escola, não somente naquele momento da prática, da aula prática ou da regência da observação, né? Mas um momento significativo de conhecimento que ele vai absorver logo no início, né, da sua entrada na universidade. Então, esse projeto do governo federal, ele vem absorver e dar essa oportunidade que é muito relevante e muito significativa para todas as escolas. Então, meus parabéns, né, pelo PIBID, aos alunos que estão participando do projeto da professora Stephanie e que também fizeram parte, né, e estiveram presentes com a comunidade e absorveram toda essa história, né, que nós veremos daqui a pouco, né, das mães que participaram, das mães que colocam seus filhos nas escolas, que se preocupam com a educação dos seus filhos, com o conhecimento que eles vão absorver dentro da sala de aula e com convívio, principalmente, né, com toda a comunidade escolar, que hoje se faz presente de um modo geral de todos os bairros da nossa capital. Então, eu quero agradecer também, principalmente, a professora Stephanie. Eu conheci o projeto há pouco tempo, pois eu estou há 2 meses e mais ou menos uns dias na direção da escola, né? Mas ela teve a oportunidade, a orientação, a ajuda da professora Jeane, da professora Odete, na culminância do projeto, em várias, né, etapas, porque o projeto ele não se constrói e se imprime e está pronto. Não, ele tem todas as suas etapas, né? A etapa do convívio com o aluno, a etapa de conhecer aquele aluno, a etapa de conhecer o seu pai, a sua mãe, os seus colegas e um pouco da sua vida fora da escola. Então, é um projeto significativo e importante para a história do nosso Estado, porque é relevante, principalmente, que enaltece o trabalho da mãe, né? Aquela mãe que está ali, que não é vista, mas, a partir de agora, ela vai ser vista, ela vai ser conhecida. E, então, em nome de todas as mães que estão envolvidas, de todos os alunos, em nome da professora Stephanie, em nome dos alunos da universidade, eu agradeço, né, todo esse empenho e também todas essas etapas pelas quais vocês passaram e colocaram em prática agora aqui conosco. E também não esquecendo do apoio da Assembleia Legislativa,
junto, né, à nossa escola, junto ao projeto da professora Stephanie. Tá? Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo, Soldado Sampaio, presidente Soldado Sampaio. Obrigado, professora. Sucesso na sua gestão com toda a comunidade escolar. E está de parabéns pelo trabalho. E diferente, não sei se eu não tive sorte, na minha diretora, mas parece que eu escolhi a época que eu era aluno, a diretora mais sargentona, a mais mandona, e não era a mais bonita não, tá? A senhora, além de competente, elegante, é bonita, entendeu? Então, parabéns à senhora, do qual cumprimento todos os demais diretores. Mudou, vendo, Adelaide? Na minha época, parece que o critério era aquela que era mais mandona. A gente tinha medo de passar perto da diretora, né? Hoje é um ambiente diferente, é outros tempos, né? Parabéns, gestora. Quero franquear a palavra à professora e coordenadora do projeto, Stephanie Muniz. Por gentileza, traga sua mensagem, quiser usar a tribuna, quiser ficar em pé, a senhora que manda. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Cumprimento a mesa. Gente, me desculpem se em algum momento eu me emocionar, porque assim, é um momento de muita realização, não só para mim, mas de todo o coletivo que eu estou representando nesse momento. Então, presidente, muito obrigada. Eu já agradeci ali nos bastidores, mas volto a agradecer. Muito obrigada por esse espaço. A nossa escola é uma escola pequena, o nosso auditório não ia compor todas essas pessoas, então eu agradeço demais. Cumprimento também a secretária Adelaide, está aqui representando o secretário Nonato e o nosso governador Antônio Denário, o professor reitor, doutor Geraldo Tiacinelli, a professora Luzinete. Muito obrigada por todo o apoio, professora. A gente tem conversado bastante também nos bastidores. Professora Ana Paula, gestora interina da Escola São José, e a jornalista Soninha, gente. Soninha, que me abraçou de verdade desde maio, quando eu cheguei aqui, por meio da Vivianina, minha amiga pessoal, eu digo que é assim, a minha melhor amiga. E quando eu contei do projeto, eu estava assim, atrás de um auditório, procuro um auditório, Vivian, me ajuda. Aí ela falou, por que você não vai lá na Assembleia? Tenho certeza que vão te receber de braços abertos. E foi isso que aconteceu. Então, a Soninha, nesse mesmo dia, numa conversa informal, em que eu estava com a professora Jeane, me acompanhando nesse dia, ela falou, olha, vamos fazer ainda melhor, professora. Vamos, quem sabe, aí fazer um documentário. Esse projeto tem muito potencial. Então, eu fui muito bem recebida desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. E eu agradeço demais. Mas, antes de qualquer coisa, gente, eu estou aqui, mas eu sou resultado de muitas outras mulheres que chegaram antes de mim. Então, eu agradeço muito a minha mãe, que está aqui na plateia. Também a representação, né? A minha formação também, minha avó. Então, essas mulheres são mulheres que me representam, são mulheres muito fortes, que são inspiração para mim. E eu sou resultado também de um coletivo que é de muito afeto, é um coletivo de muito amor, que é o nosso PIBID, desde o início, desde novembro do ano passado, em que a gente lutou muito para que esses bolsistas tivessem essa oportunidade de estar também aqui. E eu também, gente, sou só uma representante. Eu tenho outras mulheres muito fortes. Professora Luzinete é a nossa coordenadora na universidade. Professora Marcela é a coordenadora de área de História. Junto comigo, sendo supervisora do PIBID, eu tenho a professora Cleicimar, minha amiga também, que hoje também é professora do PIBID, supervisora na Escola Conceição da Corte Silva, que tem feito um trabalho também muito maravilhoso. Acompanhe as redes da Escola Corte Silva, que ela tem divulgado muito o trabalho, gente. E professora Adriana Gomes, que é professora do CAP, também supervisora do PIBID, nesse momento, inclusive,
participando de uma atividade em Belém do Pará, também nos representando. Então, esse projeto, ele é dentre vários outros projetos que têm acontecido. Então, a educação básica, ela tem cada vez mais mostrado a que veio, e a gente tem dado o nosso recado. Esse projeto, ele é somente entre vários. Então, todo esse processo, né, falar de PIBID, falar de São José, eu sou só uma representante, nunca esqueçam disso, por favor. Eu sei que todo mundo cita o meu nome, mas são todas essas pessoas. Então, toda vez que falarem do projeto Mulheres que Fazem História e não estão nos livros de história, a gente está falando de todas essas pessoas. Então, esse projeto, ele começou a ser pensado ano passado. Ele não aconteceu agora. Não, a gente está colhendo já esses frutos. Então, desde o ano passado, ele começa a ser pensado a partir de um projeto de formação lá da Escola São José com a professora Virgínia e com a professora Jeane. Esse projeto, inclusive, vencedor do prêmio Gestão. Nós ficamos em 2º lugar. E nesse projeto foi que veio o Start, né? Era uma das atividades, a gente tinha que fazer um projeto, e eu estava lendo, coincidentemente, um livro chamado Mulheres Extraordinárias. E aí que veio a ideia. Então, quando o PIBID vem, ele juntou todas as forças, e nós começamos a pensar também juntos. Então, em março desse ano, a gente fez o lançamento oficial no nosso auditório, lá na escola, onde nós tivemos a presença da Verena, que também está aqui na plateia. Verena é ex-aluna da Escola São José, e ela veio contar, ela foi para a escola contar um pouco da experiência dela enquanto ex-aluna, e que estava ali naquele momento falando, olha, eu estudei aqui e hoje eu sou empresária, e foi contar um pouco da história dela, junto com a mãe dela, professora Ângela, que trabalhou também, está ali, ó, maravilhosa. Então, esse primeiro momento foi para mostrar para os meus alunos. E eu sou muito apegada, tá, gente? Eu vou sempre dizer meus alunos, tá? Então, eles são alunos da escola. Então, eles ali tiveram esse primeiro contato. Ali foi só o pontapé inicial. Nós tivemos várias outras etapas. Eu acho que os pais já estavam cansados de tanto bilhete que eu mandava, porque eu pedi autorização para tudo. Eu explicava o projeto, aí mandava um bilhete. Olha, a gente vai fazer uma atividade. Aí mandava o bilhete pedindo autorização. Então, a gente tem muitas etapas. Eles escreveram cartas. A partir de um livro chamado Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro, a gente leu em sala, e a partir daquela carta que a Djamila escreveu para a avó dela, os alunos também escreveram as cartas para as mães, para as tias, para as avós, para todas as mulheres que eles admiram. Inclusive, essa é a pergunta que está na minha camisa. Quem é a mulher que você admira? Porque dentro da sala de aula, nós estamos acostumados sempre a ver aquela história do livro didático que é contada pelo homem branco europeu. Mas onde estavam as mulheres? Eu não estou dizendo que os homens não são importantes, eles são, mas a minha pergunta sempre foi essa: cadê as mulheres? Onde elas estavam? Então, o projeto, ele aconteceu e acontece ainda, porque o 4º bimestre não acabou, a partir disso, de sempre olhar para onde estavam essas mulheres. Então, se eu estou estudando Idade Média, o que as mulheres estavam fazendo? Porque isso não está lá no livro didático. Então, eles foram incentivados a pesquisar. Se eu vou falar de expansão marítima, o mesmo processo. Então, ao mesmo tempo, o projeto também estava acontecendo. As cartas, eles entrevistaram todas essas mulheres, escreveram uma 2ª carta e também produziram os textos que estão no nosso e-book. Então, o e-book que está sendo lançado hoje, inclusive, ele já faz parte do mundo, tá, gente? A professora Marcela fez um trabalho de divulgação pelas redes, já está sendo baixado. Lá na frente tem um banner que tem um QR Code, todos vocês podem baixar e compartilhem. Todas aquelas ilustrações, elas são feitas pelos nossos alunos, em que foram digitalizados, um a um, pelos nossos pibidianos. E foi um trabalho, gente, assim, enorme, em que eu tive a ajuda da minha irmã para fazer a diagramação, Laís Muniz, que a gente fez pensando aí com todo carinho,
para que as famílias pudessem ser representadas. Então, vocês às vezes vão olhar, é 1, 2 linhas. A gente não pode esquecer, são alunos do 7º ano que escreveram essas histórias. E são histórias para a gente refletir. Quem são essas mulheres? São as professoras, são as avós que fazem aquele bolo e fica com cheirinho na casa, são aquelas avós que muitas vezes cuidam dos filhos enquanto as mães precisam ir trabalhar, mães que muitas vezes são mães solos, e eu vi muito isso. As entrevistas e as cartas, elas nos emocionam. E tem carta que os meus pibidianos, inclusive, não conseguiram ler. Porque, assim, você tem que ter muito preparo, gente, para ler tudo que essas crianças escreveram. Elas, não esqueçam, eles são crianças, mas são crianças que algumas, inclusive, já têm uma história de vida muito complicadas. Talvez na cabecinha deles, eles ainda não entendam a magnitude do que eles escreveram, mas a gente já consegue perceber tudo isso. Então, antes de mais nada, eu gostaria de chamar os meus pibidianos para receber todos os aplausos possíveis e inimagináveis. Então, Ana Carolina, Daíse, Janaína, podem vir, por favor. Eu gostaria que vocês viessem até aqui na frente. Eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer. Ele disse que eu posso tudo, então eu posso. Criley, Isadora, Endani, Ellen, Thalisson, Malcolm, Cliciane, Sérgio, Eduardo, João, professora Marcela também, professora Cleicimar, o nosso coletivo, por favor, ele precisa ser registrado, porque esse é um projeto para sempre, porque ele está fazendo história. É isso, pessoal. Essa é a minha equipe. Quando eu digo que eu não trabalho sozinha, que é isso? Eu não trabalho sozinha nunca, jamais. Eles estão aqui para nos representar. Obrigada, muito obrigada. E aí, para continuar, eu falei que todas as ilustrações são feitas pelos alunos, tá? E tem uma aluna que é muito especial. Por que ela é muito especial? Porque ela participou de um concurso. A gente fez um concurso de desenhos para ver quem ia ilustrar a capa do e-book. E eles foram maravilhosos. As capas selecionadas passaram por uma pré-seleção. A gente foi para uma votação pública, inclusive no Laboratório de Ensino de História, o nosso LABED, onde recebeu quase 300 votos. A nossa aluna Jamile Dama vai vir receber assim, uma pequena homenagem da professora Ana Carolina. Vai fazer a entrega de uma lembrancinha, é simbólico. A Jamile Dama que fez a capa que está mostrando de vez em quando aí no telão. Talentosa, conseguiu representar muito bem o nosso coletivo. Obrigada, muito obrigada. E, assim, quase finalizando a minha fala, eu espero que eu não tenha esquecido ninguém, tá, gente? Porque eu não ensaiei nada, eu falei, vai vir com o coração, porque a gente trabalhou muito, mas eu espero que eu não esqueça ninguém. E o e-book, ele é o produto final desse projeto, que está sendo lançado hoje. Mas eu acredito que esse projeto ele tem muito mais frutos que nós vamos receber em breve. Ele é só um pontapé inicial. Eu tenho certeza que essas crianças não vão esquecer esse projeto. Para vocês terem uma ideia, os alunos fizeram avaliação ontem. E uma das questões, na última questão, eu coloquei assim, como tinha sido, né, o ano para eles, e como eles avaliavam a participação do projeto. E eu não consegui terminar de corrigir tudo ainda, estava aí pensando no dia de hoje, mas parece que eu precisava ler a que eu consegui corrigir hoje.
esse aluno, ele colocou uma coisa que me emocionou muito. E assim, eu não vou saber dizer exatamente o que ele escreveu, mas basicamente ele disse que o projeto para ele foi muito importante, porque ele se aproximou da mãe dele. Ele conseguiu agora, a partir do projeto, conversar mais com ela, ter mais interação. Então, eu acho que, para mim, eu tenho certeza, esse é o melhor resultado que eu poderia ter. Eu poderia não ter feito nenhuma culminância, mas só de saber que o meu aluno, ele conseguiu ter essa aproximação com a família, então, isso, para mim, já valeu a pena demais. Então, indo já para os agradecimentos, eu sei que eu já agradeci muito, mas eu vou agradecer mais e mais. Esse projeto, como um todo, principalmente para chegar aqui na culminância, ele teve muito apoio. E, assim, gente, não por um acaso, apoio principalmente de mulheres. Hoje, o presidente Soldado Sampaio está aqui, mas o tempo todo eu estava lidando com as mulheres dessa casa. Na nossa última reunião, na sexta-feira, eu até falei isso. A Soninha não estava, pegou falta nesse dia, mas eu falei, gente, olha que lindeza. Eram todas mulheres. Então, eu agradeço muito Soninha, Camila, Adriana, que estava sempre comigo, Vanessinha, que me tirou de muitos perrengues, Júlia, muito obrigada. E, assim, elas não me deixaram ver o documentário, tá, gente? Só para vocês terem ciência, eu também não vi, vai ser surpresa. O presidente já viu e disse que está lindíssimo. Eu falei, olha, mas eu também não vi, então não posso falar nada. Mas eu agradeço demais nós estarmos aqui nesse momento. E é muito simbólico para a escola, para as crianças estarem aqui, porque esse é espaço da população. Então, eu quero que eles também se inspirem, que eles podem estar aqui um dia. Eles podem saber que esse é um espaço deles. O e-book, eu gostaria que todos tivessem acesso. Podem me mandar mensagem, me dizer o que é que vocês acharam. Sejam, manerem aí nas críticas. Não esqueçam que são textos escritos pelos nossos alunos. A gente tentou manter o mais preservado possível a escrita deles. Então, praticamente não tem alteração. Foi exatamente do jeito que eles queriam escrever e deixar registrado. Então, agradeço aqui, mais uma vez, a todas as mulheres que trabalharam para que esse projeto fosse para frente, para todas as mulheres que cederam gentilmente as suas histórias, porque essas histórias, elas estão ali registradas para sempre. E esse projeto, ele começa na escola, mas ele já ganhou uma vida fora dela, porque mulheres que fazem história e não estão nos livros de história, também está contando com algumas entrevistas que os pibidianos estão conduzindo também. Já entrevistaram a professora Marcela, vão entrevistar a professora Clecimar, a professora Luzinete, dentre tantas outras mulheres. Então, eu sou só gratidão por estar aqui nesse momento, encerrando um ano letivo e cumprindo uma promessa. Eu fiz uma promessa para a professora Giane, no início desse ano, quando eu falei assim, professora, esse ano nós vamos receber os alunos do PIBID, são professores em formação. E eu disse para ela, a nossa escola, ela vai aparecer, é uma escola que vai se tornar uma referência em ensino de história. E não à toa a gente está aqui, celebrando esse momento, mostrando que o ensino de história, as licenciaturas, ser professor, estar em escolas públicas é muito importante. Viva a universidade pública e viva a escola pública, gente. Obrigado, professora Stefane. Quero convidar a Solange Souza, a mãe aqui presente. Cadê a Solange? Junto com a Beatriz, a gente sente bem aqui na nossa poltrona. Quero convidar a Maria Betânia, a mãe da Karina, por gentileza também. Quero convidar todos os integrantes da mesa, até para questão de conforto, nós sentarmos
nas poltronas aqui da frente, para que a gente possa assistir o documentário, junto com a Beatriz e com a Karina. Por gentileza. Palavras e histórias. A nossa história pode impactar vidas de outras mães. A nunca desistir da vida, do trabalho, dos filhos. Vidas e olhares. Trazendo esse olhar para o mundo, é que todas as mulheres têm a sua vida, têm a sua vivência. E com essa vida e essa vivência, tem também os desafios enfrentados, para que cada uma conquiste os seus espaços. As vitórias e os desafios. Quais são as mulheres do dia a dia de vocês que inspiram vocês? Qual é aquela mulher que você diz assim, caraca, essa mulher aí, ela é muito importante para mim. As cartas, assim, para mim, elas são uma parte do projeto muito emocionante. Porque o objetivo ali não é que a gente vai se emocionar, mas isso é uma coisa que aconteceu muitas vezes. Então, nas cartas, a gente tem de tudo. Desde histórias lindas e maravilhosas, que a gente fica, nossa, de superação, até histórias que a gente tem de violência. Os alunos registram ali. A memória nos conecta ao passado, ao mesmo tempo em que nos permite aprender sobre o presente. Por isso, é tão importante preservá-la. Sem memória, não existe história. Ao resgatar essas memórias, essas lembranças, é possível também resgatar a verdade de cada mãe, de cada mulher. E assim, elas deixam de ser invisíveis e passam a ser donas da própria história. Esse projeto, ele surge como uma necessidade, né? Eu trabalhei durante o ano de 2022 aqui na Escola São José e eu senti uma necessidade de trazer a família mais para perto da escola. É uma coisa que eu já venho percebendo, né, das crianças, da juventude como um todo, de mostrar a importância das mulheres dentro da história. Então, a partir de um livro que eu estava lendo chamado Mulheres Extraordinárias na História do Brasil, eu comecei a pensar sobre esse projeto. O livro deu a ideia de falar das histórias que não estavam nos livros, mas aí veio uma dúvida. Mas como que eu vou integrar a família? A resposta não demorou. Já sei, falando sobre as mulheres das famílias desses alunos. E aí, conversando com a professora de educação física, professora de inglês, professora de ciências, a gente montou esse projeto que visa justamente trabalhar nas aulas de história, ciências, inglês, educação física, todas as mulheres que fazem parte do esporte, da política, da economia, da cultura, da arte e da história como um todo, que ela seria um contraponto a tudo que a gente está fazendo.
E se é para contar uma história, que tal começar com uma de princesa? Eu trouxe para os alunos a história da Diana, o legado que ela deixou, trabalhando o vocabulário, os adjetivos em especial, descrevendo, né, a princesa Diana e explorando todo esse mundo dela e trabalhando as pronúncias, os sentidos das palavras, os textos, dando essa conexão aos nossos alunos com o inglês junto com a história. Foi apresentado para eles alguns documentários sobre a princesa Diana, o que ela fez, para até estimular, né, dar um estímulo deles escreverem aquelas mulheres que eles citaram durante os textos que foram escritos junto com a professora de história. A inspiração ajudou mesmo. Em sala de aula, a ideia das cartas foi virando realidade. Quem é essa mulher para vocês? Mãe? Avó? Quem é a mãe? Levanta a mão. Quem é a avó? Levanta a mão. Quem é a tia? Madrinha? Interessante. Então, gente, mais alguém tem alguma história? Beatriz, quer contar a sua história um pouquinho pra gente? A minha mãe, que ela tinha passado tanta coisa, aí ela resolveu sair da casa da minha irmã, né, veio pra Boa Vista. Aí daqui ela conseguiu um emprego, foi trabalhando. Aí, com o tempo aí, ela teve meu irmão. Aí depois, né, com o tempo teve eu. E foi muito difícil ficar comigo no hospital, porque eu fiquei, eu acho que quase um mês no hospital. Eu não conseguia comer direito, mamar no peito dela, não conseguia de jeito nenhum. Mas aí foi bom. Qual é o nome da sua mãe, Beatriz? Solange. Solange. A Solange trabalha com o que hoje? Vendendo lanche. O que tem nesse lanche? Pão, tapioca, suco, café com leite. Solange é uma paraense que chegou em Roraima em 2002. Logo, conseguiu trabalho numa loja de roupas. Meu nome é Solange Souza Oliveira, tenho 40 anos e essa é a minha rotina. De domingo a sexta, todos os dias, pela manhã, às 4 horas, 4h30, a gente já está começando. E aí a gente prepara tudo, traz para cá e aí a gente aqui monta o lanche. E aí começa a parte de atendimento. E nós somos microempreendedores e é daqui que a gente tira todo o nosso sustento, cuida da nossa família, dos nossos filhos. E a gente somos muito gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando todos os dias. Batalhadora, forte, porque nos momentos difíceis ela estava lá, mas nunca desistiu de nada. Passou por tanta coisa sozinha, com os pais, com os irmãos e irmãs, mas nunca desistiu. Passei 7 anos, né, nesse emprego. E lá eu passei por momentos bem difíceis mesmo, que eu não gosto muito de comentar, mas eu vou comentar um detalhe aqui. Passei por abuso sexual lá. Ninguém merece isso, né? Passar por uma situação dessa. Ninguém mesmo deve passar por isso. Lição que serve para a próxima geração. É uma coisa que eu não quero que você passe por isso, é viver longe de mim, né? Quero que você sempre esteja do meu lado. E falta de estudo, jamais eu quero que você fique sem estudar. E sobre trabalhos, você pode até trabalhar, porque todo cidadão ele tem que trabalhar, mas jamais aceite você estar em um ambiente e você ser maltratada. Palavras, qualquer tipo de abusos que você não gosta, qualquer coisa que você não goste, para você é um abuso, entendeu? É abusar da pessoa, de você. Então, eu não quero que isso aconteça com você. E tudo que aconteceu comigo me fez essa mulher forte, que você conhece, né? Partilhando histórias, vivências, experiências, muitas delas nem sempre fáceis, mas que apesar de tudo ajudam a fortalecer os laços entre mãe e filha. Eu já sabia um pouco da história da minha mãe, mas
sobre o assunto que ela batalhou muito, não desistiu. Aí isso também me deu um pensamento assim, que como ela não desistiu, para eu não desistir também das coisas que eu quero. Quando você chegou apresentando esse projeto para mim, pedindo para mim contar um pouquinho da minha história, que você ia falar sobre a nossa história, né? Eu fiquei feliz porque a nossa história pode impactar vidas de outras mães. A nunca desistir da vida, do trabalho, dos filhos. Gabriel, né? Seu irmão nasceu de 8 meses, pesando ali só 1,965 kg. Foi bem difícil para mim, na época eu tinha 22, 23 anos, era muito novinha ainda, né? Mas foi muito difícil. E mais difícil ainda foi quando você nasceu. Você nasceu com essa condição aí, né? Fissura labial, fenda palatina. E eu nunca deixei de te levar nas consultas, nas terapias, nas cirurgias, né? Por mais que fosse muito difícil para mim te ver entrando numa sala de cirurgia, mas eu queria te ver bem, te ver feliz, né? E a sua felicidade é a minha felicidade. E que outras mães não desistam dos filhos, porque tem muitas mães que têm os filhos e os filhos nascem com alguma necessidade. No seu caso, você é uma menina que isso aí não te impede de você estudar, de você trabalhar, de você viver sua vida. Não é considerado como uma deficiência, né? Mas isso influencia muito na autoestima, principalmente da mulher. E aí hoje eu vejo você uma menina muito forte, muito guerreira, né? E linda, você é linda. Você é uma menina muito bonita e sempre com um sorriso. Minha mãe teve muita dificuldade, principalmente, ela teve que se afastar da gente por uns anos. E o primeiro ano foi o mais difícil, que foi ficar distante da gente, tentá-los, e também meu pai meio que culpava ela. E foi muito difícil para ela. A sua mãe trabalha com o quê, Karine? Bom, ela está sendo professora na comunidade indígena Ningau. Ô mãe. Oi, filha. Eu queria que a senhora me fale algumas coisas sobre as senhoras para minha atividade de história. É aquela atividade do projeto? É. E qual é o nome do tema? As mulheres que fazem histórias e não estão no livro de história. Ótimo. Tá bom. Vamos que vamos. Fazer a diferença nesse projeto. A história de Maria Bethânia Mota de Jesus é de alguém que se recusou a desistir. Família grande, 9 irmãos. Aos 12 anos, já trabalhava em casa de família. Foi agente de saúde, assistente de aluno, fez magistério e hoje é professora indígena na comunidade Aningau, a 30 quilômetros da sede do município do Amajari. Bethânia ainda é secretária-geral do Movimento de Mulheres Indígenas. Só que nesse caminho, entre idas e vindas, do Amajari à Boa Vista, nem sempre pôde ficar perto da família. A distância, muitas vezes, cobrou seu preço. Final de semana eu podia ir para a comunidade, para a sede do município. Tinha vezes que não podia por causa da atividade que tinha, né? Era final de semana, era dia de semana e final de semana atuando, né, na organização. E aí com isso eles foram, né, o meu esposo, no momento não quis entender, né, qualquer coisinha, se ela passasse, ficasse com febre ou com gripada, né, aí eu podia estar em qualquer reunião, aí ele me ligava, mandava mensagem que eu não ligava para a família dele, para minha família, né, para meus filhos. E aí ela ainda pequena, ela tinha 6 anos na época, né? 6 anos de idade. E aí eu sei que eles passaram uma barra, né, com meu esposo.
Aí eu conversava muito com ele quando eu ia para lá, conversava muito com os meninos também. Olha, vocês precisam ajudar também. A Kaline já era de maior, o Carlson já estava ficando também de maior. E aí, no primeiro ano não podia, né, vir de uma vez assim, porque tinha que conseguir casa, tinha que ver como é que era a estabilidade também, né? Logo no primeiro ano a gente teve dificuldade também na organização com recurso para pagar, né, a coordenação executiva. Quando eu vim para cá, na época, eu recebia R$ 1.500, né? E aí depois que foi mudando no segundo ano, e aí eu conversava muito com ele, que eu precisava que ele entendesse, né, que foi uma eletiva, que eu não podia abandonar assim do nada, né? Na época foi 3.000 e poucos votos que eu adquiri das lideranças. E é um reconhecimento e uma confiança das lideranças depositada, né? E aí, graças a Deus, nesse primeiro ano ele conseguiu, né? Eu falava para ele, conversava muito com ele, com os meninos também. E aí, graças a Deus, superou esse primeiro ano, né? E quando foi no segundo ano, já mais com estabilidade, Boa Vista, aí eles vieram, né? No segundo ano. Ela é uma mulher, tipo assim, muito incrível. Ela passa, tipo, uma energia muito incrível. Uma mulher, tipo, que eu tenho orgulho na vida e com certeza eu vou levar, tipo, isso quando eu crescer. E ela sempre foi minha inspiração. A história de Betânia e a de muitas mulheres vale cada palavra contada. É importante contar nossas histórias para o mundo, porque passamos por muitas situações difíceis na vida, né? Porém, essas situações, esses momentos difíceis, é para mostrar o quanto a mulher também tem a sua capacidade de conquistar os espaços, né? Seja como mãe, seja como profissional, seja como irmã, seja como amiga, seja como mulher também que faz parte do movimento indígena. Por ser indígena e sempre busquei almejar, com toda certeza, ao lado do meu povo, a defesa dos nossos direitos, principalmente a defesa da Mãe Terra. Trazendo esse olhar para o mundo, é que todas as mulheres têm a sua vida, têm a sua vivência. E com essa vida e essa vivência, tem também os desafios enfrentados, para que cada uma conquiste os seus espaços. A primeira pergunta é a mulher que a senhora leva no coração e o motivo. Minha mãe, porque foi por ela que hoje, não só eu, mas como minhas irmãs todas têm sua formação, foi por causa dela, né? Porque ela tirou a gente da fazenda e levou a gente para a vila, Brasil, para a gente estudar, né? Eu, por exemplo, você já sabe que eu saí da fazenda com 9 anos de idade para fazer ainda a primeira série. Então, é por esse motivo, claro, por ela ter feito todo esse esforço também para todos os filhos dela hoje estar formados. A origem familiar e como veio para Roraima. Origem familiar, minha etnia é Macuxi. Mas é uma história muito longa que eu já também contei uns pouco para vocês, como foi essa trajetória da sua avó, né, minha mãe, Ivanete Mota, sair, né, da comunidade, da raiz dela mesmo, e quando era recém-nascida, mas a nossa etnia é Macuxi, né, e Roraima é a minha cidade natal, né, então Roraima, município do Amajari, né, e hoje na comunidade Aningal desde 2007. Quando me falaram sobre escrever uma carta para uma mulher que você acha muito incrível, eu já pensei logo na minha mãe, porque a história dela me dá muito orgulho e eu me sinto feliz em escrever.
tipo, achei muito incrível de também falar sobre a minha mãe. Tipo, toda vez que eu falo sobre a minha mãe, eu falo feliz, porque, tipo assim, tem nenhuma coisa triste que ela me passou e, tipo assim, ela tenta, tipo, sempre trazer alguma coisa para meus irmãos. Tipo, ela nunca deixa faltar nada pra gente. E ela sempre ensina a gente, tipo, não estragar comida, não reclamar de nada, porque ela já passou por vários momentos e, tipo, agora, tipo, nós nunca vamos passar. Nossas personagens são mães que percorreram caminhos de muita luta, saindo de comunidades rurais com destinos marcados pela educação. São mulheres da Amazônia que deixaram seus lares, suas famílias, em busca de estudar, de um sonho, de um futuro melhor. São exemplos de histórias que merecem ser contadas. Depois da entrevista, minha maior vontade era de te abraçar e prometer que tudo vai ficar bem. Mas sei que eu não posso prometer isso. Depois da entrevista, eu não consegui nem te abraçar, nem falar nada. Não tive reação depois que tinha acabado de ouvir você. Você sofreu muito e ainda sofre. Quando ouvi sua história, pensei o quanto eu tenho sorte de ser sua neta. Uma mulher maravilhosa, guerreira, única e especial. Não consigo lhe descrever em uma única palavra. E essas também não são bastante para falar de você. Saiba que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E sei que não só na minha vida. Com carinho, sua neta, Lua. Desde o início, o projeto das cartas nasceu se comunicando com diversas disciplinas e diversos parceiros. A Secretaria de Educação, através de seus departamentos, valoriza todas as atividades pedagógicas que os professores desenvolvem em sala de aula. Não seria diferente aqui na Escola São José, que tem inúmeros projetos pedagógicos sendo desenvolvidos. A Escola São José é uma das escolas mais antigas e mais reconhecidas do nosso estado, de uma importância centenária. Estamos nos organizando para que no próximo ano possamos conjuntamente comemorarmos o centenário da escola. Então, não tinha como nós não potencializarmos os professores e valorizar essa vivência deles em sala de aula. Sabemos do importante papel que os professores vêm desempenhando em sala de aula no sentido de registrar essas dificuldades pelas quais algumas famílias passaram até chegar agora a esse contexto e nós termos a oportunidade de registrá-las. A Universidade Federal de Roraima, por meio do Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID, também é parceira do projeto. Além de auxiliar na formação inicial dos professores, o programa ajuda na valorização das vozes das mulheres amazônicas. A gente está estudando sobre a metodologia da história oral, nós estamos exercitando a escuta, a sensibilidade e também praticando um pouco do que a autora chamada Bell Hooks chama da ética amorosa. Então, esse está sendo um embasamento do nosso projeto, escutando a comunidade, né, todas as vozes femininas que compõem essa escola, esse grande enredo, né, que a gente tem aqui na Escola Estadual São José. Então, esse está sendo o objetivo do nosso trabalho. Ana Carolina é bolsista do PIBID. Estudante do 6º semestre de História, ela faz parte da equipe que atua no projeto. O processo das cartas é algo assim que a gente fez a primeira carta, a gente fez a segunda, a gente fez a entrevista e foi algo muito, muito lindo, porque a gente viu como os alunos, qual é a visão dos alunos sobre essas mulheres, sobre as mães, sobre as avós deles e ver que realmente o projeto está mudando o ponto de vista deles sobre elas é algo muito lindo. Ver que eles realmente começaram a valorizar mais essas mulheres que vivem no dia a dia deles é algo grandioso para mim. É algo que ver que pelo menos de alguma forma a gente está mudando a vida dessas crianças, sabe? E também
ver a pluralidade de realidades que a gente encontra nessas cartas é algo que foi uma experiência muito única para mim, porque foram realidades que não é do meu convívio. Ao contar histórias, exercitamos a memória. E numa escola com quase 100 anos, são muitas lembranças. Esses pés caminham sobre o mesmo piso que caminharam há mais de meio século. Essa é a entrada do São José, esse piso é o mesmo piso de quando eu comecei aqui em 72. Nós fazíamos parte da primeira turma de homens no São José. O São José só tinha mulheres e aí nós fizemos ali o Jardim da Infância na Casa João 23 e a mesma congregação que tomava conta do São José na administração era quem tomava conta do Jardim da Infância. O advogado Jorge Frasch é um ex-aluno que guarda muitas recordações da São José. Nesse espaço que nós estamos aqui olhando, nós fazíamos uma formação aqui para entrarmos na sala de aula. E só entrávamos depois que nós rezávamos. Nós rezávamos aqui, aí é que nós entrávamos na sala de aula. As turmas eram montadas, né? Tinha uma oração e aí nós íamos para a sala de aula. Né? Extremamente disciplinada a escola, de uma qualidade, e depois você só reconhece essa qualidade quando você vai cursar fora. Eu cursei Direito em Fortaleza e você vê o que foi te dado na tua formação. São José é uma escola centenária e que deixou uma contribuição à minha geração fenomenal na sua formação. Eu fiz Direito, sou advogado. Aqui, com certeza absoluta, me lembro bem da hoje desembargadora Tânia Vasconcelos, estudou aqui. Eu estudei com a irmã da doutora Tânia Consolata, é médica lá no Amazonas. E aí é uma série de outras pessoas que estão na sociedade roraimense contribuindo com o desenvolvimento de Roraima. Esse é um traço do São José fenomenal para a cultura e para o desenvolvimento do hoje estado de Roraima. Pela memória, pelas vozes, pelas histórias. Histórias que não estão nos livros, mas que agora podem ser conhecidas. O mais interessante, assim, talvez dentro do projeto, é que eles vão reconhecer que essas mulheres, apesar de não estarem nos jornais, não estarem nos livros, não estarem na TV, não serem as heroínas, elas fazem parte da história deles, elas estão fazendo história todos os dias, porque ali a gente tem, às vezes, a primeira pessoa na família que cursou a universidade, a gente tem a primeira na família que conseguiu um cargo público, então elas fazem história dentro das suas próprias famílias. Então, isso tem sido de muito orgulho mesmo para esses meninos descobrirem essas histórias dentro do seu círculo familiar. Histórias de quem encontra a felicidade no que faz. Eu me sinto feliz também, porque já trabalhei muito para as pessoas, assim, empregada, de carteira assinada. E hoje eu me sinto livre, me sinto empoderada em saber que eu trabalho para mim mesma, entendeu? Eu também posso fazer meu horário, eu posso cuidar dos meus filhos, né? Daqui a pouco, 7 horas, eu pego minha filha, levo na escola. Não tenho que dar satisfação para outras pessoas, né? Eu tenho que dar satisfação para mim mesma. Eu vou, deixo ela na escola, volto e continuo o meu trabalho. Então, isso é muito bom para mim, porque é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar meus filhos na escola ou em qualquer outro lugar que eles vá. Então, eu fico feliz por ter essa oportunidade. Histórias de quem reconhece sua verdade diante do mundo. Hoje sou professora indígena efetiva, que foi mérito, claro, também meu, mas também foi uma conquista das nossas lideranças por buscar e almejar a educação específica e diferenciada para o nosso povo. Trago aqui com essa essência de uma mulher do povo Macuxi, onde trago sempre como referência a minha mãe, porque por ela hoje eu tenho a minha formação, por ela tenho as minhas filhas também, que tem eu como uma inspiração para elas.
por toda a luta, por toda a vivência e por todas as conquistas também conquistadas durante esse tempo todo. São 41 anos, mas esses 41 anos traz uma história onde traz essa essência dessa mulher guerreira, dessa mulher que nunca baixou a cabeça nos momentos difíceis da vida. Sempre procurou que Deus trouxesse essa proteção e essa bênção para que hoje eu esteja com esse olhar de que cada vez mais mulheres podem conquistar o seu espaço. Essas são as vozes que não estão mais em silêncio. Ganharam palavras, páginas, ganharam um lugar na história. E aí? Solange, professora Betânia, parabéns, né? Espero que tenha respondido a expectativa. Valeu a pena? Pessoal, não sei se alguém quer deixar mais alguma mensagem, se a professora Betânia quer falar, Solange, as meninas, a professora Stephanie. Alguém quer deixar alguma contribuição? O microfone está aberto. Professoras, vem cá, por gentileza. Estou quebrando aqui o protocolo, Silvia. Pode, né? Venha, Solange, para cá, por favor. Traga a sua moça. Então, já é noite, né? Boa noite a todos presentes. Esse momento único para todas nós, enquanto mulher inspiração, mulher que faz história, mulheres empoderadas também, né? Que tem uma trajetória muito forte e importante. Nós, enquanto mulheres, e, claro, como professora também, hoje efetiva, professora indígena do povo Macuxi. E trago também aqui a essa casa, que com certeza, por ter essa oportunidade, eu agradeço nesse momento o presidente da casa. Mas trago um clamor pelo nosso povo indígena, que é a grande maioria também aqui no estado de Roraima, 46%, comunidades e terras indígenas. As nossas escolas indígenas hoje precisam ser olhadas com mais carinhos e com mais cuidados também, né? Trago que temos muitas escolas que são construídas pelas nossas lideranças. E trago aqui a essa casa que nós temos e precisamos de muitas escolas ser construídas, reformadas, ampliadas, precisam de mobílias também. Trago esse olhar indígena por sempre lutar também ao lado do meu povo. Por isso, essa referência e por isso esse exemplo também, como filhas e filho que eu tenho também, são 3, né? 2 meninas e um rapaz. E os dois casais estudaram em comunidade indígena também, né? Ela ainda fez o primeiro ano, no ensino infantil, lá na comunidade onde retornei hoje, depois de 6 anos. Mas eu agradeço a professora Stephanie, né, por ter também trago
nesse momento especial para nós, enquanto mulheres, mulheres realmente que são, cada vez mais, através dos desafios, se empoderam e, claro, ocupam os seus espaços, né? Ocupam seus espaços. E é isso, só gratidão. Agradeço de coração a minha filha por esse momento também, por estar aqui, porque partiu dela, né, de uma carta escrita no Dia das Mães. E, claro, esse projeto precisa cada vez mais, a cada ano também, trazer mais mulheres inspiradoras e mais mulheres que fazem histórias que realmente não estão no livro de história, mas inspiram, empoderam e também têm a sua essência e sua história para contar. Esse é o meu momento de fala e busco aqui, realmente, essa essência e que as nossas escolas indígenas, a nossa educação específica e diferenciada, seja realmente olhada como específica e diferenciada. É isso, obrigada. Então, boa noite para todas e para todos. Eu queria, em nome da Universidade Federal de Roraima, como professora do curso de História, agradecer à coletividade, como a professora Stephanie colocou, nós somos realmente um coletivo. Iniciamos o nosso trabalho em novembro do ano passado, com muitas tretas para resolver, com muito acolhimento. A gente vem vivenciando momentos muito difíceis, né, de perdas, de saúde mental. E o nosso trabalho, em primeiro lugar, é um trabalho de afeto. Afeto que não abre mão do rigor, que não abre mão da ética, e é justamente para transformar. Particularmente, eu queria muito agradecer a minha avó, Georgina Albani, a minha avó, Sirene Costa. Não conheci nenhuma das duas na presente vida, mas conheço as suas histórias, as suas memórias. E são pessoas que não puderam estudar, e eu tive a chance de fazer um pós-doutorado na universidade pública e poder hoje colocar isso com essa coletividade. Esse protagonismo é de vocês. Vai chegar o dia em que uma sessão como essa vai ser presidida pelas nossas alunas da educação básica, invertendo o processo, porque quem está no lugar reservado, né, na verdade, a gente quer que o público que lá está esteja aqui. E isso é muito importante de ser dito. A gente, na universidade, a gente tem trazido o embasamento, trazido leituras, trazido reflexão, para justamente inverter essa ordem. A professora Luzinete é a nossa coordenadora geral do PIBID, e a gente sempre fala que cada um de nós tem uma importância nessa ciranda, né, que é essa grande roda de afetos. E a gente vem trabalhando com o protagonismo dos estudantes da educação básica, o protagonismo das nossas supervisoras, e gostaria que a professora Clecimar, nossa supervisora também presente, pudesse falar um pouquinho. E depois vem a coordenação diária, né, os nossos licenciandos também, que têm um protagonismo, depois vem a coordenação diária e depois vem a coordenação geral. É inverter a lógica do processo e é afetar para que a gente também possa ser afetado. Obrigada ao professor José Cianelli, que também a gente perturba de vez em quando lá na reitoria, reivindicando espaço, reivindicando, mas saiba que essa luta tem reverberado de forma muito bonita no coração dos nossos futuros professores de História para atuar em Roraima ou em qualquer outro lugar que eles e elas queiram ocupar. Muito obrigada. Solange, queria falar? Sim? Boa noite. Eu quero só parabenizar, né, a professora Stephanie pelo projeto, um lindo projeto, né? Nunca me imaginei, né, a minha história. E parabenizar a todos, a equipe, né, porque é toda uma equipe envolvida. E quero dizer que eu sou uma mulher forte, guerreira, porque eu vim também de uma mulher forte, guerreira. Minha mãe, que está bem ali, ó, linda. E ela me ensinou a ser essa mulher guerreira, forte, e nunca desistir, né, dos sonhos. Passamos por muitos momentos difíceis, mas estamos aqui, firme e forte,
Ela vive comigo até hoje, ela mora comigo, eu moro com ela. Isso é muito bom. Então, eu tenho ela aí como uma referência de uma mulher guerreira. E quero passar isso para minha filha, que ela seja também uma mulher guerreira, porque no decorrer da vida a gente vai passar por momentos difíceis, mas nunca baixar a cabeça. Sempre levantar a cabeça e ir adiante com fé. E nunca desistir também dos estudos, como eu falei, porque eu não sou formada, não tenho nenhuma formação, mas hoje eu quero ver meus filhos formados. Meu filho também, Gabriel, que nasceu de 8 meses, ele está ali, ó. Hoje ele está estudando, está fazendo faculdade, e ela, desde muito novinha, ela disse: mãe, eu vou ser veterinária. E eu tenho fé que ela vai ser. Obrigada, e estou muito feliz. Obrigada também ao deputado Sampaio. Mais alguma contribuição? Sendo assim, quero, em nome do Poder Legislativo, meus colegas deputados, agradecer a todos que estiveram aqui presentes nessa tarde, nossos convidados, nosso reitor, nossa gestora da escola, os professores, coordenadores do projeto, nossa secretária de Educação aqui, professora Adelaide, toda a nossa equipe da TV Assembleia, Secretaria de Comunicação, que desenvolveram a 4 mãos com todos vocês esse excelente documentário. E falando em documentário, fazendo nosso comercial, não deixe de assistir os documentários da Assembleia, são por mais de uma dezena, e entre eles, um que eu sugiro, que demonstra a grandeza do povo roraimense, é o documentário Roraima, Terra de Acolhimento. Esse documentário ultrapassou os muros de Roraima, o muro do nosso país, demonstrando quanto o povo de Roraima é grande, é generoso. É um documentário que trata da situação migratória do estado de Roraima, vindo da Venezuela. Então, pessoal, muito obrigado por tudo, pela presença. Nos colocamos à disposição, acompanhe as nossas discussões, nossos debates. Eu não sei se alguém aqui tem por prática acompanhar o dia a dia do Poder Legislativo. Não precisa sair de casa para acompanhar, basta entrar no site da Assembleia, lá está, entrar no SAPL, está todas as matérias, projetos que já foram votados, que são lei e que estão sendo votados nesse momento, inclusive, professora Betânia, o orçamento do Estado, onde tem 25% destinado para a educação, a gente só precisa priorizar. E entre, com certeza, a educação indígena, a reforma das escolas, nós temos falado isso com o governador, já há algumas iniciativas nesse sentido, são mais de uma centena, né, aliás, 2 centenas de escolas, não é isso, professora Adelaide, escolas indígenas no estado de Roraima, que precisam de uma atenção por parte do governo federal, da bancada federal, do governo do estado, e nós também, enquanto deputados que aprovamos o orçamento do estado e também da educação. Fica aqui o nosso compromisso com a demanda apresentada pela senhora, como qualquer outra demanda, caso queira apresentar, está lá o link onde você faz a sugestão da discussão da lei orçamentária, que será aprovada no dia 14 de dezembro. Tá? O mais, obrigado, agradecer a todos e uma boa tarde. Há uma foto. Até 3 de novembro pelo site al.rr.leg.br. Participe! Te amar! Assembleia Legislativa.